Olá, amigo. Olá, amiga. Graça e paz. Eu quero contar uma historinha para vocês. É uma historinha de um homem, um pescador. Esse pescador, ele construiu um barco. E esse barco, ele era um barco para pesca, um barco onde ele ia passar boa parte do seu tempo. Chegou um certo amigo e falou para ele: olha, será que de repente você colocar esse mastro um pouquinho mais à frente, não ficaria melhor? Ele, tudo bem, foi lá, colocou um pouco mais à frente. Chegou outro amigo e falou assim: olha, será que se você fizer um buraco no casco do navio e colocar um vidro, não vai ficar legal, porque aí você pode ver os cardumes passando, saber a direção do cardume? Ele foi lá e colocou. Ele falou: olha, outro amigo chegou e falou assim: será que de repente a posição do motor tá legal? Se você colocar ele um pouquinho mais acima. Aí ele foi e fez, e foi fazendo conforme foram lhe dando as dicas. Ele colocou o barco na água e o que aconteceu para sua surpresa? O barco afundou. Ele ficou meio afundado, ele perdeu a paciência e foi lá e foi construir outro barco. Ele nem mexeu naquele. E aí, conforme ele começou a construir, chegou o primeiro amigo e falou assim: ô, mas será que se você... Opa! Não me fale mais nada. O barco dos fracassados e dos intrometidos é aquele ali ao lado. Ou seja, o barco que havia afundado. Será que você está dando ouvido às pessoas certas? Será que você realmente está dando ouvido às pessoas certas em sua vida? Às vezes a gente tem aquela tendência de não querer dar ouvido aos nossos líderes, de não querer dar ouvido a um professor, não querer dar ouvido ao meu pai, à minha mãe, mas dar ouvido àquele amigo, aquela amiga, aquele colega, aquela colega. E geralmente as consequências não são muito legais. Eu lembro que na minha adolescência eu costumava não ouvir muito o que minha mãe dizia. Às vezes ela falava: filho, não faça. O que eu fazia? Fazia o contrário do que ela dizia. E o mais gostoso de tudo, o que mais me deixava triste, é porque depois eu chegava com a consequência do assunto, a hora que o negócio dava errado e eu chegava perto dela e ela vinha com aquela série de frases de toda mãe, de todo pai. Não avisei. Realmente ela havia avisado, mas a conversa do meu amigo, da minha amiga, era mais interessante, era mais agradável. E não foram poucas as vezes que eu tomei a pior por conta disso. E acima de tudo, será que você tem ouvido a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você? A nossa Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nela tem resposta para absolutamente tudo. Por incrível que pareça, é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, mas é um livro mas tão atual. Leia a palavra de Deus. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Você pode ter certeza, nela tem conselhos maravilhosos para a sua vida e ninguém se dá mal por dar ouvido a esses conselhos. A Bíblia ela vai ensinando que o filho deve obedecer o pai e a mãe, que o pai também não pode. Às vezes a gente fica indignado como filho assim: poxa, mas quer dizer que eu tenho que obedecer ao meu pai e minha mãe e eles? A Bíblia também fala: olha, filho, pais, não trazer a ira aos vossos filhos. Ele ensina a esposa como ser uma boa esposa, ele ensina o esposo a ser um bom esposo. Eu quero dar um testemunho pessoal. Logo que eu me converti, minha esposa não. E eu estava em um retiro, foi bem no dia que eu ia batizar. E aí uma pregadora da noite falando sobre os deveres do marido e da esposa. E eu, logicamente, cheio de problema no casamento, o que eu fiz? Comecei a anotar tudo, falei: agora ela vai ver. Quando eu cheguei em casa eu vou esfregar isso aqui na cara dela, que estava falando que a mulher tem que se submeter ao homem. Triste para mim, para minha surpresa, foi que logo abaixo, no mesmo texto, vinha escrito assim: você, marido, sabei dar a sua vida pela sua esposa. A verdade é que aquela submissão está dizendo que a minha esposa tem que ser minha ajudadora, que ela tem que ser minha companheira, mas acima de tudo ela quer dizer que eu, como homem, tenho que devotar a minha vida a ela, tenho que entregar a minha vida a ela, me sacrificar por ela, abrir mão às vezes de coisas que me deixam feliz para que ela possa ser feliz, porque o casamento não é eu
ser feliz através do outro, mas eu fazer o outro feliz e assim sucessivamente, ambos lutando pela felicidade do outro. A verdade é que a palavra de Deus, Jesus é caminho, verdade e vida. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E para ter vida em abundância, somente dando ouvido a Ele. Fica a dica. Amigo, amiga, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos dar ouvido àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Vamos ouvir um pouquinho menos fulano, amigo, ciclano. Vamos ouvir um pouco mais o que Deus tem para nós. Vamos ouvir um pouco mais os nossos líderes. Vamos ouvir um pouco mais o nosso pai e a nossa mãe. Afinal de contas, eles têm mais experiência de vida do que nós. Abramos os nossos ouvidos. Vamos abrir os nossos ouvidos para aquilo que é bom e aquilo que é mal. Joga fora da sua vida. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender.